Definitivamente começando. E hoje a nossa convidada tem uma história de vida muito impactante, um testemunho de vida muito lindo, que eu tenho certeza que vai abençoar demais vocês, vai impactar demais a vida de vocês também. Com vocês, a minha convidada querida, Virgínia Arruda, bem-vinda! Obrigada, Karina. É um privilégio estar aqui com você. Eu espero que ele vai ser falado, contado do poder de Jesus que ele tem feito nas nossas vidas, possa continuar edificando mais pessoas. Com certeza, com certeza. Eu acho que quando a gente pensou em te convidar, foi exatamente por ver que o seu ministério tem feito isso, a palavra de Deus chegar às pessoas, a tua vida, que teve um início tão diferente do que é hoje, a gente já vai contar, né? Mas que te fez chegar onde você está e hoje impactar tantas vidas, tantas pessoas. E eu acho que é isso que nos inspira, é isso que inspira todos nós que também somos pecadores e temos o que crescer, mas a gente jamais perder a esperança. Então você é um exemplo disso e eu tenho certeza que todos vão ficar muito inspirados. Para quem ainda não a conhece, a Virgínia é bispa, escritora, cantora, compositora, né? Tantas atividades, tantas habilidades hoje usadas em nome, né, para o nome do Senhor. Parabéns, parabéns. Obrigada. É sempre uma honra nós podermos levar a palavra de Deus, né? Quando a gente é escolhido para essa missão. É uma responsabilidade muito grande. Sim. Mas também a recompensa que vem do alto sobre nós é muito grande. Vale a pena cada dia. Eu costumo dizer que nenhum dia que nós passamos na presença de Deus é em vão. Sim. Porque nós estamos investindo tempo no reino enquanto Ele investe em nós. Sim. E você, além de investir o seu tempo, né, com Jesus, o seu tempo no seu ministério, você faz isso de uma forma muito bonita. Assim, eu vejo o teu compromisso com o seu público, com as pessoas que te seguem, né, as mensagens diárias que você coloca, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, a gente sabe que a vida é corrida, mas a sua dedicação é que faz toda a diferença. Né? Mas quero saber desde o começo, Virgínia, porque quem a vê assim, né, essa doçura, essa fortaleza também, porque a gente percebe, né, que você tem essa voz forte e doce ao mesmo tempo, uma serenidade, mas que veio de muita luta, que veio de grandes desafios. E desde muito pequena, eu gostaria que você contasse um pouquinho do início da sua vida mesmo, os desafios que você foi enfrentando, para hoje você está, onde você está. Você falou uma coisa muito interessante. As pessoas olham para nós e elas acham que a gente caiu aqui de paraquedas, né? Sim. Tudo foi muito fácil, muito simples, e nem foi e nem é. As coisas são muito difíceis, como para todas as pessoas que pregam a palavra, que são escolhidas, como os apóstolos, como o próprio Jesus. Nós passamos por adversidades para alcançarmos o que Deus tem para nós, alcançarmos vidas e concluirmos o propósito não nosso, mas do Senhor para nós aqui na Terra. E eu costumo dizer que eu sou uma improvável. Estava contando ali, né, para a Karina, que eu sou uma improvável, porque assim, eu mesma olhava para mim e eu dizia que não tinha jeito. Porque eu venho de várias sequelas, traumas e dores. Aos 7 para 8 anos, a minha mãe ela se separou do meu pai. Com 6 anos, eu fui violentada por um vizinho a primeira vez. E a minha mãe, em vez de me apoiar nela, eu lembro que ela me deu mais uma surra. No Ceará, a gente fala assim, eu sou cearense, né? E depois ela separou. E no outro dia, ela mandou me buscar. Eu sou a mais velha de 7 filhos. Todos os demais irmãos ficaram ali. E eu fui adotada numa cidade chamada Montada, no Ceará, por uma família. Foi a sua mãe que encontrou essa família para te adotar? As freiras. As freiras indicaram essa família para poder me adotar, porque minha mãe foi para o convento, ela era catequista, e eu não podia ficar no convento, porque as freiras não podiam ficar comigo. Eu fui para essa família, aprendi muita coisa, sofri muito também,
Lá eu também fui violentada várias vezes, mas o lado bom é que quando eu completei 9 anos, eles aceitaram Jesus, foram para uma igreja e aos 12 anos de idade eu já tinha lido a Bíblia 2 vezes. Então Deus já estava me preparando para o que eu seria hoje. Eu acredito assim. Aos 15 anos eu fugi da casa da minha família adotiva e eu fui procurar minha mãe biológica. Você sentia, assim, aquele trauma de não ser aceita, não ter sido aceita pela sua mãe, aquela angústia, algo mal resolvido? Foi por isso que você a procurou? Eu sentia, na verdade, a carência de ter uma mãe e um pai. Eu via todo mundo chamar pai e mãe. No colégio as pessoas elas faziam um deboche da minha cara porque eu era adotada. E como eu era assim, vinha de um histórico muito carente. Eu tinha a pele bem escura, cabelinho bem encaracolado. Então eles sempre eu usava um nome pejorativo para poder lidar comigo. Isso machucava bastante. Até os membros, às vezes, da própria família falavam que por eu ser daquela cor, que Deus trabalhou até nisso, que eu não queria ser nada na vida. E aquilo vai entrando na cabeça, né? Mas assim, no meio do sofrimento, eu resolvi procurar minha mãe, que eu achava que ia ser melhor com ela. O seu pai você não tinha mais contato, não teve meu pai mais? não tinha mais contato. Aí depois eu vou chegar lá. E quando eu cheguei em Fortaleza, que encontrei minha mãe, não era o que eu esperava. Eu passei muitas decepções com ela também. Ela tinha um outro casamento e acabou que eu não me dei muito bem com o esposo dela. Então eu fugi da casa da minha mãe biológica também. E nessa noite eu fui tomar um refrigerante com os amigos. Uma colega que morava na mesma rua me convidou. E ficou tarde e eu resolvi não voltar mais para casa da minha mãe porque eu sabia que eu ia levar outra surra. Né? Então, assim, ali conversando, a gente perguntou, vamos dormir aonde? E um deles falou, eu moro sozinho, vocês podem dormir na minha casa. E esse rapaz ficava com essa minha colega. E nós fomos dormir na casa dele, era um cômodo só. Passamos uma semana lá. Depois de uma semana, ela acabou fazendo coisas que ele não gostou. E ele olhou para mim e falou, pede para sua amiga ir embora. Eu falei, mas como é que eu vou pedir para ela ir embora se ela é sua namorada, que eu vou fazer como isso? Não sei, manda ela embora. Eu falei, e eu? Você pode ficar se você quiser. E como eu sempre soube lavar, passar, arrumar tudo, ele morava sozinho, era tudo muito bagunçado, eu acabei limpando toda a casa dele para ter uma recompensa do que ele estava me dando um teto, né? Depois que ela foi... Que idade você tinha nessa época? Tinha 15 anos. 15 anos. Isso. E aí ela foi embora e eu perguntei para ele, eu posso ficar morando aqui? Ele falou, você que sabe, mas a sua mãe com certeza vai procurar você, o que eu vou fazer? Aí eu disse para ele, eu prefiro morar com um estranho do que morar com a minha mãe. E isso ela acabou indo lá na porta dele, e eu falei que eu não queria morar com ela, e fiquei com ele, e 3 meses depois eu engravidei. Eu não sabia nem o que era gravidez, né? Eu brincava que Deus me deu cedo, porque se fosse depois eu não ia querer. Você chegou a ficar com ele, então, né? Sim. E aí eu comecei a enjoar, a passar mal, mas só que ele não queria o filho. Então, quando eu descobri que eu fui contar, ele comprou um monte de remédio para me abortar. E eu olhei para aqueles remédios e eu falei, eu não vou tomar nada disso, não. E foi uma gravidez muito difícil. Foram 9 meses sem comer, eu emagreci bastante. E ficou os 9 meses lá? Fiquei os 9 meses lá. Meu filho nasceu, foi um parto muito difícil. O médico não fez o meu parto direito, depois teve que refazer a limpeza do parto, e assim, sofri bastante. Quando meu filho nasceu, eu não tinha ninguém no hospital comigo, não tinha nem uma sacolinha, nada. Imagina. Então, assim, o meu filho nasceu, ele passou da hora do nascimento, quase morreu, na verdade. E eu fiquei muito triste porque ninguém foi me visitar, não tinha roupinha, não tinha nada. Mas isso foi superado. E depois eu voltei para a casa do pai do meu filho, ainda fiquei com ele 8 meses. E na época, eu já tinha começado a frequentar uma igreja, a Assembleia de Deus, perto de casa. E Deus já me usava e já falava comigo, já me mostrava as coisas. E um vizinho um dia veio me chamar para expulsar um demônio da casa de uma outra pessoa que estava passando mal. E eu deixei o meu filho dormindo e fui socorrer essa pessoa. Só que, não sei, por falta de sorte, quando eu saí, ele chegou para repor a mercadoria ele tinha um carrinho de lanche, e o menino estava sozinho e eu não estava. Então, ele alegou que eu tinha abandonado o menino sozinho. Sim.
E quando eu voltei para casa, meu filho já não estava mais. Ele com minha mãe levaram meu filho. No outro dia de manhã eu fui chorando na casa da minha mãe, ele me bateu, minha mãe bateu a porta na minha cara e eu revoltei com Deus. Eu comecei a falar que Deus é esse que deixa as pessoas sofrer assim e que já passei por tanta coisa e agora acontece tudo isso. E eu fiquei sem filho, sem casa para morar, sem nada, no meio da rua. E onde foi parar o teu E filho? aí, meu filho ficou na casa da minha mãe durante um período. Depois ele foi levado para Almácia, o interior do Ceará. Ele ficou com os pais do pai dele durante muitos anos, até eles falecerem. E aí, nessa época, quando tiraram meu filho, ele tinha 8 anos de idade, eu amamentava, e eu cheguei a ter febre, porque eu tinha muito leite. 8 meses? 8 meses. 8 meses, né? Eu tinha muito leite, precisava amamentar, Sim. e eles me expulsaram de lá, e eu fiquei na rua. Eu cheguei a dormir uma noite na rua, acho que 2 noites. E aí depois uma irmã da igreja me levou para morar na casa dela, uma casa muito simples também. Eu passei algum tempo com eles. E eu fiquei muito revoltada com Deus. Aí eu conheci um rapaz que falou: "Ah, você quer trabalhar?" Eu falei: "Eu quero. O que você tem para me oferecer?" "Ah, eu moro no bairro tal, em Fortaleza, e você pode morar na minha casa, só mora eu, minha mãe e meu filho, e eu vou dar um emprego para você." Eu falei: "Tá bom." Eu peguei minhas coisas, minhas poucas coisas que eu tinha e fui. Aquele rapaz, ele era um aliciador de garotas. Uhum. Então ele começou a me apresentar para homens mais velhos, né? E comecei a ganhar dinheiro, comecei a gostar daquilo. Então comecei a me arrumar, comecei a ir para o shopping e nada de querer mais saber de Deus. Quando eu completei 18 anos, eu gerenciava uma casa de massagem no centro de Fortaleza. Com 18... E quando ele te chamou para trabalhar, você já sabia que era para isso? Não, eu não sabia. Mas depois eu não tinha muita opção, eu não tinha mais o que perder na vida mesmo. Então, sim. Então com 18 anos, 18 para 19, eu estava cuidando de uma casa de massagem lá no centro de Fortaleza. Tinha 18 meninas e aí embaixo da casa morava um traficante. Me apresentaram cocaína, eu gostei e comecei a usar constantemente. A cartilagem do nariz eu não tenho mais, eu perdi a cartilagem do nariz. Comecei a ficar uma pessoa psicótica, eu tinha síndrome do pânico, depressão, eu tomava 8 psicotrópicos por dia. Você sentia que alguma coisa estava no caminho errado nesses momentos, ou você não tinha essa percepção? Você achava, isso que eu tenho, é uma única opção que eu tenho, minha vida é assim mesmo? Você não... Nessa época eu não tinha essa percepção, até porque eu estava muito revoltada com tudo, eu só tinha dor. Então, para mim, tanto fazia, era igual. E aí, quando começaram a surgir os problemas de saúde, com os psicotrópicos, com a própria cocaína, eu já tinha feito, essa parte eu não contei, um pacto com o diabo, eu fiz o segundo. Né? Então, quando que você fez? Eu li na sua biografia. A primeira vez eu tinha 7 anos de idade. Como que se faz com 7 anos de idade? Como que você tem essa consciência de que está fazendo isso? Vamos voltar lá na minha infância. O meu avô, ele era rezador. Meu avô era pescador e conhecido na região como um rezador, que falava com as almas, tinha vários históricos do meu avô. E ele sempre me dizia que eu era a sucessora dele. Era um rezador espírita, sim? Digamos que sim. Ele falava dizia que falava com as almas, que a gente sabe que não é assim, né? Mas assim, a gente tinha várias experiências de crianças que chegavam doentes, e ele rezava lá com o peão roxo e saía curada na hora. Vários históricos desse tipo. E meu avô dizia que eu era a sucessora dele. Então, mesmo pequena, eu sempre sonhava em ter algo mais. E eu entrei algum dom espiritual, alguma coisa assim? Não, eu queria ter uma casa melhor, eu queria ter uma vida melhor, sabe? Porque assim, não tinha TV, não tinha rádio, mas a gente via as pessoas que tinham uma vida diferente da nossa. Sim. E naquela época, quem tinha um cacimbão, você sabe o que é cacimbão? Não. Aquelas cacimbas de anel para tirar água, tipo um poço. Quem tinha poço naquela época era fazendeiro, e quem tinha poço era considerado rico. Então eu falava assim, quando eu crescer eu vou ter um poço. Então eu entrei no quarto da minha avó, que ela tinha um baú assim, que ela guardava as coisas antigas dela, e eu era curiosa para saber o que tinha naquele baú. E meu avô guardava várias coisas lá da religião dele naquele baú. E eu sentei lá e eu falei, olha, se você me der condições para fazer uma cacimba, isso eu falando com o tal, né? Lá para não dizer o nome dele. O inimigo. Eu vou fazer o que você quiser, com 7 anos. Eu quero uma cacimba. Condições para construir uma cacimba. E meu avô dizia que no fundo do mar tinha um castelo encantado da princesa que tinha sido amaldiçoada. E que eu era que ia no fundo do mar
desencantar essa princesa. Olha só, essa é coisa para contar para uma criança. Gente. Então, eu cresci assim, acreditando que eu era uma pessoa especial, diferente, com dons diferentes, e que eu ia desencantar essa princesa no fundo do mar algum dia. Uhum. E quando eu saí de lá, que eu fui para a família adotiva, que eu conheci a Bíblia, eu comecei a ver que isso não era verdade, né? Que o meu avô tinha, talvez fosse a realidade dele, mas não era a minha. Que eu sabia que Deus tinha um plano diferente para mim. Mas depois que tiraram meu filho, que eu não tinha mais nada, eu revoltei com Deus. Eu falei, se Deus gosta de ver as pessoas sofrerem, eu vou para o outro lado que deve ser melhor. Você chegou a tentar desfazer esse acordo, esse pacto, quando você passou a frequentar Calma. Então, aí, nesse tempo, chamei um povo lá, fiz o segundo pacto. E para mim era pouco, porque eu queria mais. E aí eu fiz o terceiro. Eu chamei uma pessoa e eu falei, olha, eu quero isso, isso, isso e isso. Dá para você fazer para mim? Ele falou, mas isso é perigoso. Você sabe o que você vai dar em troca? Eu falei, não interessa. Pode fazer. Não envolvia dinheiro, não era nada disso, mas era algo que envolvia a própria alma mesmo. E acabei fazendo aquilo ali. Eu comecei a ter noites terríveis, onde eu via vultos, ouvia vozes, me espancavam. E aí passou o tempo da casa de massagem, vou adiantar um pouquinho. E foi o tempo que eu já estava com contratos na Europa cantando na noite, que eu cantava em banda de forró também. Nessa época da casa de massagem. Comecei a cantar na noite, eu era cover da Whitney Houston, então comecei a viajar para a Espanha, para a Itália, ganhar dinheiro em euro, em dólar, já podia comprar um pouco mais de coisas. Mas eu fui surpreendida por algo. Eu mudei dessa casa de massagem para um apartamento na Praia do Futuro, em Fortaleza, em frente a Crocobit. E lá eu comecei a ter crise de depressão e síndrome do pânico em alto grau. E todas as noites, 5h40 para 18 horas, vinham 3 demônios, os 3 pactos. E eles também mantinham relação sexual comigo, me furavam. E por diversas vezes eu apagava e acordava só no outro dia, toda quebrada, toda roxa. Mas como? Assim, Sim. espiritualmente? Não. Como? Vinha pessoas? Sim. Materializados, literalmente. E o sangue... Mas eram sempre as mesmas pessoas? Sempre assim? os mesmos. Às vezes eles vinham com mais alguns. Sabe quando a Bíblia diz que Essas quando alguém... pessoas você conhecia depois que você encontrava ou não? Eram demônios que vinham materializados. Às vezes eles vinham bonitos, às vezes feios. Eu sabia que eram sempre os mesmos, mas eles nunca vinham com a mesma fisionomia. O próprio diabo conversava comigo sempre e ele sempre mudava a fisionomia também. Calma que eu vou chegar lá. E aí nesse tempo eu comecei a ficar muito debilitada, fraca, porque eles me furavam o corpo inteiro. E o sangue ficava no meu corpo e eu tinha medo de tomar banho, porque quando eu entrava embaixo do chuveiro, com aquela água do chuveiro, eles me afogavam. Então eu passava de 3, 4 dias sem tomar banho, só cheirando cocaína, deitada, e as moscas varejeiras, que elas representam o demônio Beelzebul, para quem não sabe, que era o demônio que mais me perseguia, né, que ele não tem poder, o sangue de Jesus já nos lavou. Eles vinham comer o sangue seco do meu corpo. E quando eu conseguia, depois de 3, 4 dias tomar banho, começava todo o processo de novo, porque eles vinham todos os dias, isso era constante. Você já sabia que tal hora ia chegar? Sim, eu já sabia. Então, assim, eu vivi dias de terror, isso durou 6 anos e 8 meses na minha vida. Você chegou você falava com algumas pessoas sobre isso ou foi algo que você passou sozinha? Eu não tinha amizades, a única pessoa que sabia era a minha mãe biológica, porque ela, nessa época, já era pastora, né? E então eu ligava para ela e pedia para que ela orasse por mim. Algumas pessoas que tinham contato comigo, eu me afastei delas, porque o diabo dizia que eu não podia casar, que eu tinha um pacto com ele, que eu era esposa dele, que eu não podia casar. Eu não podia ter muitas pessoas perto de mim, então eu me afastei de todo mundo. E não podia ter filho, né? Não, também, teoricamente. Não. Inclusive, eu tenho outro testemunho que é muito forte, e se eu contar, as pessoas vão entender. Um dia, quem sabe, se Deus me autorizar, eu vou contar dessa parte de filho também, que é algo espiritual que eu também passei. Sim. E passaram-se algum tempo, eu continuei vivendo nessa vida de dor, de ser atacada pelos demônios, né? Também tudo que eu pedia, mas tinha um alto preço. Aí, um certo dia, era por volta de meio-dia, eu estava no apartamento, eu falei para minha secretária, vai embora porque eu preciso ficar só. Eu fui na boca de fumo, comprei 5G de pó, entrei no apartamento e liguei a TV da sala.
bem baixinho. E fui pro quarto preparar tudo como eu tinha costume. Quando eu separei todas as carreiras para cheirar naquele dia, o vento, entrou um vento forte na janela, que era de vidro, Voou tudo. balançou e quase me derrubou. E naquele vento uma voz falou para mim, e não era a voz do diabo, era uma voz diferente, falou para mim, escuta o que diz o refrão dessa música, porque é exatamente o que eu vou fazer na sua vida. Quando a voz falou isso, a TV ela aumentou sozinha. Ela ficou bem alta, como se alguém tivesse colocado caixas de som no meu quarto. E era a música Som da Midaline Barros, o refrão, como o farol que brilha à Sim, noite. essa música. Enquanto o refrão da música cantava, parecia que tinha uma espada me atravessando, sabe? Eu sentia uma dor que eu não sabia explicar e eu caí de joelhos. E quando eu caí de joelhos ali, eu já fui adormecendo e a música continuou entrando no meu corpo, literalmente na minha alma, me atravessava. E eu lembro que ali eu apaguei. Quando eu apaguei, o meu espírito saiu do meu corpo e eu fiquei em pé, eu mexi no meu corpo, eu falei, acorda, você não vai morrer, acorda. Aí, antes disso, 3 dias antes, eu estava jogando cartas com o diabo e ele falou para mim, dá uma olhada em tudo que eu dei para você. Você tem 1 semana de vida para você usar. Em 1 semana eu vou te levar. E eu fiz um desafio com Deus. Eu falei, eu quero que o Senhor me prove quem tem mais poder, se é o Senhor ou o diabo. Uhum. Porque o Senhor me fez várias promessas que não se cumpriram. E agora eu vou morrer assim, de graça? Uhum. E 3 dias depois, volto à história que eu estava, aonde eu ouvi a música, estava de joelhos. E eu saí do meu corpo e eu fiquei olhando para mim e eu chorava. Eu dizia, poxa, se eu morri aqui, como é que vai ser agora a minha vida depois da morte? E eu atravessei a parede do meu quarto. E quando eu cheguei do outro lado, parecia a Praia do Futuro, onde eu morava, só com uma diferença. Não tinha coqueiro, não tinha barraca, não tinha mar, só tinha areia. Uma areia branquinha. E eu estava andando sobre essa areia com os pés descalços, desesperada. A minha roupa não era feia, era uma roupa branca, porém estava toda rasgada e toda suja. Eu continuei andando naquela areia quando eu comecei a perguntar, por que eu estou aqui? Que lugar é esse? E aí uma pessoa toca no meu ombro esquerdo e fala para mim, olha para sua frente. Quando eu olhei para minha frente, eu vi 3 pessoas bem longe, mas a roupa delas brilhava, resplandecia. E eu perguntei, quem são essas pessoas? E ele não me falou nada. Uma segunda pessoa toca, lembrando que essas pessoas eu não via o rosto delas, foi apenas o toque da mão. Uma outra pessoa toca no meu ombro direito. E como é que você sabe que era outra pessoa? Porque eu não conseguia ver, mas eu sentia que eram pessoas diferentes. Ela toca no meu ombro direito e diz, olha para cima. Eu olhei para o céu e o céu se dividiu em 2 bandas. E no meio daquela escuridão, quando o céu se dividiu, uma pequena bola de luz se formou e começou a clarear tudo. E aí o do meu lado esquerdo falou de novo, olha de novo para sua frente. Aquelas 3 pessoas se multiplicaram em milhares de pessoas. E eu até mandei fazer uma roupa parecida que eu uso hoje nos atos proféticos. Era uma roupa branca com detalhes dourados, que resplandecia e doía na minha vista. E eu perguntei de novo, quem são essas pessoas? E aí ele falou para mim, são todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro e que você vai ganhar para mim. Aí eu comecei a dar gargalhada. Eu falei, tá zombando de mim, porque eu tô conseguindo ganhar nem a mim mesma. Eu falei isso. E o do lado direito falou, olha para o céu de novo. E aquela pequena bola de fogo, ela clareava tudo, os meus olhos não conseguiam olhar para ela. E ao redor dela, tinham várias pessoas com a mesma roupa daqueles que estavam na minha frente. Então eles começaram a cantar uma música da harpa. Glória, glória, aleluia. E quando eles cantavam a música, eu disse, eu posso cantar também? Eu aprendi essa música na igreja, quando eu era pequena, e uma das vozes me falou, você não pode cantar essa música, porque você não foi lavada no sangue do Cordeiro. E eu dizia, mas Deus, você não tem promessa na minha vida? Você não falou que aquele povo ali são as almas que eu vou ganhar? E como é que eu vou ganhar se eu não fui lavada no sangue do Cordeiro? Eu vou morrer assim? Se o Senhor me ama, me dê mais uma oportunidade de fazer a tua vontade. E uma voz que não era daqueles que estavam atrás de mim, veio de cima. Ela falou,
Virgínia, você sabe que depois que a porta fecha, ela não abre mais para ninguém. E eu falei, então o senhor é mentiroso. Cadê as tuas promessas que o senhor usou pessoas para dizer que ia me levar para pregar, que ia fazer isso e aquilo? Aonde estão as tuas promessas? E houve um silêncio. E eu fui levada para uma grande escuridão por uma mão que pegou na minha cintura. E eu fui caindo um túnel escuro, rolando muito rápido, quando eu gritei, Deus, eu não quero ir para o inferno, me dá mais uma chance. E eu voltei de novo para aquele lugar. E o Senhor falou para mim que as oportunidades, elas são dadas, que nós que as desperdiçamos. Quando ele falou isso, eu voltei para o meu corpo. Já tinham se passado bastante tempo, quase 4 horas. E só que eu não conseguia me mexer. É como se eu tivesse morrido ali. E aí o meu espírito tentava acordar o meu corpo ali e eu não reagia. Até que eu senti que aquelas 2 pessoas que estavam lá na visão comigo, elas estavam ali também. Então eu consegui voltar para o meu corpo, mas não conseguia me mover. Aí um deles me assenta sobre os meus joelhos, me pega pelos cotovelos e diz, hoje Deus está quebrando o laço de morte do diabo contra a sua vida. Deus vai te levar aos 4 cantos da terra para pregar a palavra. Mas é a última chance que Ele te dá. E aí eu consegui abrir os olhos devagar. A droga continuava na cama. Minha sacola de remédio continuava lá. Eu levantei, eu chorava muito. E eu peguei aquela droga, dei descarga no vaso. Eu falei, a partir de hoje, nunca mais eu uso isso. Peguei todos os psicotrópicos que eu tomava e eu falei, a partir de hoje, eu não preciso mais de remédio. Joguei tudo fora também. Tomei um banho e fui para a primeira igreja que eu achei perto da minha casa. Quando eu entrei, o pastor parou a pregação e falou, estava esperando você. Só que quando ele começou a orar por mim, começou a manifestar muitos demônios. E isso é o que contam, eu não lembro. Começou a quebrar tudo na igreja e era muita gente para segurar. E começou não em você, nas pessoas? Em mim? Em você também? Sim. O pastor começou a orar por mim, os demônios começaram a manifestar. Em você. E isso eram muitas pessoas para me segurar. Gente. E depois disso, a minha mãe ela estava convertida com uma igreja na comunidade do Luxou, na Praia do Futuro. Eu comecei a congregar na igreja da minha mãe. 3 meses depois que eu estava congregando, eu fui ao culto e Deus falou para mim assim, aí vem, como é que Deus fala com você? Algumas pessoas dizem que Deus fala no coração. Comigo Deus fala no ouvido. Eu não sei descrever, não sei explicar. Comigo ele fala literalmente no ouvido e é uma voz como se eu estivesse conversando com você. Às vezes eu peço para ele repetir, ele repete. E é assim que acontece. E 3 meses depois, Deus mandou abrir uma campanha na igreja. E eu ri de novo. Eu falei, eu estou conseguindo libertar nem a mim mesmo ou fazer campanha para libertar os outros. Eu trabalho com libertação hoje, né? E para minha surpresa, naquela campanha, ela era para mim e acabou ajudando outras pessoas. Muitas pessoas foram curadas. E a notícia na comunidade do Luxou em Fortaleza começou a se espalhar, que ali tinha uma moça que Deus usava e que os demônios eram expulsos, as pessoas eram curadas e começou a encher de gente a igreja. Na época era um barraco de comunidade, né? Era lona, não tinha piso, era na areia e quando chovia a gente tinha que esconder a caixa de som ou cobrir com alguma coisa para não molhar tudo. A gente fazia o culto embaixo de chuva. Esse lugar era o lixão onde minha mãe limpou e fez esse barracão para essa igreja. E aí Deus começou a abençoar, nós construímos a igreja ali, o projeto social, começamos a dar sopa para as pessoas e fazer as campanhas. Só que minha mãe não entendeu o meu ministério. Então ela tentou me prender na igreja. Ela achava que eu tinha que ficar só ali, que Deus só podia me usar para eles. E ela começou a, querer me segurar lá dentro. E depois de 6 anos e 8 meses que eu estava morando, aí uma parte que eu também esqueci. Assim que eu voltei para Jesus, eu morava no apartamento de frente para a praia. Você se sentiu perseguida ainda pelos demônios nesse período, depois que você... Vou chegar lá. Porque às vezes fala, agora fui lavada, ficou tudo tranquilo. Não é assim que funciona, não. Inclusive, eu cantava na noite e depois que eu aceitei Jesus, eu via os demônios na plateia. Eu tinha que cantar à noite, porque era o que eu cantava na Europa e não podia mais viajar, eu tinha que cantar à noite para poder ganhar meu dinheiro. E quando eu voltei para Jesus, eu perdi tudo. Então, eu pedi a Deus para construir uma casa em cima da favela, que era no quintal da minha mãe, comunidade. Mas
parecido com algo que eu já tivesse morado para mim não enlouquecer. Uhum. Então, eu consegui construir aquela casa e passei 6 anos e 8 meses Uau. morando ali. Depois que eu aceitei Jesus, passei mais 6 anos e 8 meses morando no quintal da minha mãe. Era uma casinha pequena, mas era bonitinha. Quando eu entrava lá, a impressão que dava era que eu estava em outro lugar. E a gente começou a fazer as campanhas, Deus começou a trabalhar. Depois desse tempo, minha mãe começou a me prender muito. Eu tinha um programa na Rádio Vida, em Fortaleza. A minha música começou a tocar. Eu gravei o primeiro CD, lancei, foi uma bênção. Já eram músicas gospel. Sim, já eram músicas gospel, mas eu cantava na noite. Sim. Até que Deus chegou para mim e falou que eu não podia mais cantar na noite, que eu tinha que escolher para quem eu queria cantar. Você cantava música do mundo e também... Sim, sim. E daí eu cancelei todos os contratos que eu tinha e eu comecei a trabalhar só na obra, só para Jesus, né? Eu levei 4 anos para quebrar todos os pactos que eu tinha. Eu não usava preto em hipótese alguma, porque preto para mim era o espírito da morte. Ele sempre aparecia. Vermelho eu não usava porque era o sangue que eles me enfuravam e eu via muito sangue. Até hoje eu não gosto de preto e vermelho. E foram 4 anos de muita batalha, fazendo campanha, orações, jejum, para que Deus trabalhasse na minha vida. Isso, as campanhas eu fazia para o povo lá na comunidade e para mim também. 6 anos e 8 meses depois de muita perseguição, que tem coisa que envolve família, não... Claro. E aí Deus falou para mim, para mim cumprir o que eu tenho na tua vida, você vai ter que sair daqui, que era o quintal da minha mãe. Aqui no meio da tua parentela eu não vou poder te abençoar. Sim. E eu saí de madrugada com o carro quebrado, uma mala de DVD de pregação, uma mala de CD e uma mala de roupa, porque ele não me permitiu tirar nada de lá. Deixei a casa com tudo. E eu perguntei, eu vou para onde, Senhor? Você vai embora para Natal. Eu falei, onde fica Natal? Ele falou, eu vou te mostrar. Eu entrei no carro, fui para Natal. Eu não tinha nem o dinheiro para abastecer o carro. Deus usou uma irmã para colocar uma oferta para mim abastecer o carro. Olha. Cheguei em Natal, não conhecia ninguém. Aí eu lembrei que tinha um cantor que eu tinha levado para cantar nas campanhas, que ele tinha se hospedado na minha casa. E eu tinha o telefone dele. Eu falei, olha, eu estou aqui, Cláudio, você pode me ajudar? Ai, que legal, então venha para minha casa. Passei uma semana na casa dessa família. A agenda estava lotada, né? Quando eu anunciei que estava em Natal, ele também me ajudou bastante a fazer a agenda. Um mês depois, quando eu cheguei do culto, minhas roupas estavam na calçada, minhas coisas tudo. Aí um pastor tinha vindo me buscar, que eu ia ministrar na igreja dele. O pastor, quando viu aquela situação, falou, não, vamos para minha casa. Aí o pastor colocou tudo no carro, fui para a igreja, ministrei no culto, depois fui para a casa do pastor. Morei 3 meses na casa desse pastor. 3 meses depois, a esposa dele fala, não quero mais ela aqui. Arranja outro lugar. Gente. Aí eu fui morar na casa da namorada desse primeiro rapaz. Aí eu morei lá 3 meses também. E assim, um quarto muito simples, como eu sou alérgica. O quarto tinha muito mofo, eu dormia no colchão no chão, não tinha onde guardar minhas roupas, era numa caixa. Mas para mim estava bom, era o que tinha, né? E aí eu fui cumprir uma agenda em Fortaleza. Quando eu estava lá, ela liga para mim. Meu esposo falou que vai fazer do seu quarto um jardim de inverno. Eu falei, eu vou para onde? Eu não sei. E aí eu comecei a orar e Deus falou para mim, agora eu vou te dar um lugar para você orar com mais privacidade. Entra na internet, não lembro o nome do site de locação de flat. E eu vou te mostrar o flat que você vai morar e você vai ligar para a dona e vai dar paz do Senhor. E ela vai entender que foi eu que mandei você. Olha. Daí eu pesquisei, eu vi esse lugar. Você bateu, já sabia sim, que era... liguei para ela, falei, a paz do Senhor, minha amada. Ela, minha irmã, a paz do Senhor. Eu falei, olha, Deus falou que você tem uns flats para alugar aí, que um é para mim. Aí ela falou, hoje eu orei para Deus mandar servos dele para cá. Só que quando eu fui ver o local, não tinha acesso de ônibus, não tinha acesso para nada. E eu não tinha mais carro, porque o carro eu tinha vendido para pagar a conta. E aí eu entrei lá e eu falei, Senhor, eu não vou morar aqui. E fui embora, não quero morar aqui. Aí quando eu saí, o Senhor falou para mim assim, quem é você para escolher onde você quer morar? É aqui que você vai passar uma temporada. Falei, então tá bom, fiz a mudança, mas eu não tinha condições para nada. Aí uma seguidora do Facebook, que era uma menina, que ela falava pelos cotovelos, sabe? E ela entrava no meu Facebook e mandava mensagem dia e noite, e eu dizia, não aguento mais essa irmã, Jesus. Pelo amor de Deus. Aí, assim que eu mudei, ela falou, a senhora tá morando aonde? Falei, em Ponta Negra. Ela falou, você quer almoçar comigo? Eu falei, é de Deus, que eu não tenho comida, nem tenho como comprar. Eu falei, quero.
Eu lembro que eu sentei no restaurante, a irmã começou a conversar, eu dizia, irmã, eu posso comer primeiro, depois a gente conversa? E assim ela passou, acho que quase um mês me levando para almoçar, fazendo supermercado, Deus usando ela para poder me ajudar. E daí, a história de Natal, eu mudei para um outro apartamento para resolver, que é muita coisa, e foi quando Deus falou para mim, num tempo determinado, que tinha chegado a hora de eu abrir a igreja. E aí eu falei para Deus, como é que eu vou abrir a igreja? Eu não posso nem pagar meu aluguel. Ele falou, agora você escolhe se você quer fazer a obra ou se você quer ter conforto. Eu falei, então tá bom. Eu fui procurar uma igreja sem dinheiro, só com a minha identidade. Sim. Ele me mostrou o ponto, eu dei a identidade para o homem, era uma terça-feira, eu falei, volto na quinta para fechar o contrato. Eu não tinha dinheiro. E aí Deus me deu uma estratégia para poder as pessoas ajudarem, para poder abrir a primeira igreja no Alecrim, em Natal. Sozinha? Sozinha. Ali foi uma bênção, mas eu não, fiquei de novo sem ter onde morar, porque eu pagava o aluguel da igreja ou eu pagava o meu. E aí uma pessoa que me acompanhava falou, eu moro no apartamento sozinho, uma moça. Eu vou ceder um quarto para a senhora. Eu falei, tá bom, era perto da igreja, ficava bom para mim. Aí eu comprei uma cama usada, um guarda-roupa usado, botei no quarto e fui lá. E continuei fazendo a obra. 3 meses depois ela foi embora. Ela levou todos os móveis dela, fogão, geladeira, mesa. Eu só fiquei com minha cama usada e meu guarda-roupa. Aí entra a história da palavra do dia, né? A igreja, uma bênção, lotada, mas assim, eu fazia agenda, vendia meu CD, para poder ajudar também a pagar a despesa da igreja, que não era pouca. E quando essa moça foi embora e levou tudo, eu fiquei desesperada, porque eu não tinha nem fogão para fazer um ovo. E aí me sobrou um puff daquele de oncinha, bem simples, que o camelô vende na porta. E eu colocava na janela do apartamento e eu passava a madrugada ali chorando. Eu dizia, Deus, eu não tenho nada. O Senhor me mandou para essa cidade dizendo que ia me ajudar, que ia me abençoar. E olha o meu estado. Nem onde fazer uma comida eu tenho. Eu orei acho que uns 5, 6 meses nessa janela. Eu olhava para o céu e ficava lá a madrugada inteira orando. E não tinha uma resposta. Não tinha uma Teve resposta. Momentos de silêncio. Aí numa quinta-feira era a campanha de libertação na igreja. Eu já tinha obreiro, já tinha pessoa para me ajudar, porque no começo eu que abria a igreja, limpava, cantava, fazia tudo. E aí, uma quinta-feira de campanha, eu passei o dia em jejum, em oração. Aí eu fui pro culto, orei pelo povo, cheguei em casa quase meia-noite. Aí fui para comer alguma coisa, Deus falou para mim, hoje você nem vai comer, nem vai dormir, porque eu vou te mostrar algo. Eu falei, então tá bom, eu tô cansada e com sono, vai demorar muito? Falei bem assim, abusada. Aí ele falou, ajoelha lá no puff, que eu vou falar com você. Ajoelhei lá no puff. 1 da manhã, 2, 3, 4, nada. Aí eu falei, quer saber? Tá de palhaçada comigo, eu vou levantar, vou comer e dormir. Eu levantei. Quando eu levantei, ele falou, eu não mandei você levantar. Vai lá e ajoelha, fica na minha presença. Eu falei, mas que coisa, Jesus, eu tô morrendo de fome. E eu fiquei lá de joelhos, 5h40 da manhã. Orando ou em silêncio, só ajoelhada? Eu orava, eu murmurava, eu reclamava, eu cantava, eu fazia de tudo. Eu estava cansada. Então, 5h40, ele fala para mim assim, pega um papel e uma caneta. Eu falei, agora depois de passar tanto tempo, ainda quer que eu escreva, tá bom. Aí, peguei um papel e uma caneta, aí falou, escreve tudo que eu vou te mostrar. Primeira visão que Deus me deu foi o desastre de Mariana. Tá na internet, no SoundCloud. E o desastre de Mariana, a seca, né? Deus me deu, que é muita coisa, senão não vou conseguir resumir. E eu escrevi tudo no papel, e ele falou, agora você grava no microfone, e ele me deu o nome do SoundCloud. Você vai nesse aplicativo, você coloca aqui, depois você pega o link, manda para o WhatsApp, manda para o Facebook, e foi me direcionado. Eu acho que eu não tinha nem canal do YouTube ainda, se tinha, não sabia nem como é que mexia. E quando eu terminei de escrever e gravar, eu falei, acabou? Ele falou, não. Agora, todos os dias, você vai gravar um áudio com o nome A Palavra do Dia. Mas você vai começar assim. Bom dia! Eu fiz... Endoidou agora. Tá, e com esse bom dia o senhor quer o quê? Desse jeito, conversando com Deus. Com esse bom dia, eu vou soprar o teu nome no mundo. Eu falei, não, você tá zombando de mim, você tá de brincadeira. Com esse bom dia, eu vou levar pedrada. Tá vendo que nem eu aguento falar esse bom dia? E eu ficava ensaiando. Bom, e eu começava a rir. Achava que não estava combinando. Aí eu falava assim, repete para mim de novo. Quando ele dizia, eu começava a rir. Eu falava, não vai dar certo esse negócio. Mas você tá mandando, tá bom. Gravei o primeiro. E aí fiz do jeito que ele mandou. Coloquei lá no SoundCloud e coloquei na internet. Passaram-se uns 3 meses. Eu não sei de onde começou a aparecer tanta gente. As pessoas começaram a vir atrás da Palavra do Dia, que era no SoundCloud,
eu botava o link no Facebook, depois eu mandava no YouTube o áudio. Com 6 meses eu não conseguia mais postar sozinha. Aí, perto de completar 6 meses, uma mulher de Brasília me ligou. E ela falou assim, a senhora pode orar por mim? Eu falei, você pegou meu telefone aonde? Uhum. Ela falou, uma irmã me deu, disse que Deus te usa, eu queria que a senhora orasse por mim. Eu falei, não vou orar por você não, que Deus não mandou. Bem assim, eu falei para ela. E eu tô ocupada. E desliguei o telefone. Aí a mulher liga de novo. Pastora, a senhora pode orar por mim hoje? Eu falei, posso não, já acabei de dizer que não posso. Eu falei, tomara que ela não ligue mais. Uma semana a mulher liga de novo. Eu falei, mas que mulher insistente. Aí dela tanto insistir, ela fez igual a mulher lá batendo na porta do juiz, eu orei por ela. Mas a oração não foi o que ela esperava. Deus me mandou o chicote para ela, e aí ela olhou para mim e falou, ela falou para mim assim, no telefone, eu esperei tanto tempo para a senhora orar, para a senhora me falar isso. Eu falei, você não falou que queria ouvir o que Deus queria falar? Então você tem que aceitar, eu não posso mentir para você. E essa mulher, ela foi em Natal levar umas coisas para mim que Deus mandou ela comprar, e de lá surgiu uma amizade, que foi ela, o marido e a filha, e ela foi em busca de uma resposta, né, que eu orasse por ela, pela família. A resposta que Deus me deu foi que o marido tinha câncer e ia morrer em menos de 3 meses. E eles queriam me matar, assim, né? E eu falei, ó, vai para Brasília, faz os exames de novo. Eu não vou dizer o nome porque... Eles não sabiam que ele tinha... Não, eles não sabiam. Essa família é muito conhecida e ela olhou para mim e falou, meu marido é atleta, a senhora tá doida. Eu falei, se eu estiver doida, eu não prego mais. Vai e faz o exame. Eles foram embora na quinta, no sábado ela me liga chorando, ele já estava com câncer alastrado, ele tinha acabado de fazer check-up. 2 meses depois eu estava em Brasília fazendo o velório dele. E Deus usou essa mulher para fazer a minha agenda em Brasília inteira. Ela me ensinou a vestir. Deus usou ela de uma forma... Deus levou o marido para poder me abençoar. Eu costumo até brincar com ela assim, ó, você pagou um alto preço para Deus poder trabalhar na minha vida. E ficou uma amizade. E ela se converteu, eu batizei ela nas águas também. Ele aceitou Jesus, que ele não gostava de cristão. Ele aceitou Jesus antes de morrer. E Deus começou a abrir as portas do ministério. E eu passei algum tempo lá ministrando. Quando eu voltei, eu tinha vendido tanto CD, tanto livro, ganhado tanta oferta, que eu mobiliei todo o apartamento, paguei as contas da igreja, tudo, e podia comer o que eu queria. Nossa, que bênção. E o apartamento não tinha nada. E perto da janela que eu orava, tinha uma parede. E eu olhava para a parede, eu não pedia uma televisão. Eu dizia assim, Senhor, aquele painel que bota a parede, eu queria um aqui nessa parede, ia ficar bonito. Nem era nem a TV que eu queria. E eu fui lá, comprei o painel. Passei uma semana olhando para ele para poder botar a TV, que era o que eu queria, era só o painel. E aí, quando eu estava com tudo estabilizado, em Natal, igrejas em Natal, em Feira de Santana, eu já estava viajando no Brasil inteiro, alugando os pontos, fazendo os cultos como eu faço hoje. Deus falou para mim, agora você vai embora para Goiânia. Mas Deus, está tudo estabilizado aqui, não vai embora para Goiânia. E eu fui para Goiânia sozinha, lá também. Morei na casa de uma amiga durante uma semana, enquanto Deus organizava as coisas. E Deus foi expandindo, nós arrecadamos doações para a África, começamos a fazer obra social. E de Goiânia, Deus me mandou vir para São Paulo. E aí Deus preparou também pessoas aqui para me ajudar, para preparar o lugar que eu ia morar, os obreiros que eu me auxiliar, porque nós temos eventos que são muitas pessoas. E aqui eu conheci o meu esposo também. Pouco tempo depois eu conheci ele. E na hora que eu ouvi, Deus falou para mim que era o meu marido. E eu falei para Deus, eu não quero casar com esse homem, não. Não é meu tipo, não. Aí Deus falou para mim, mas quem é você para escolher o tipo? Você quer casar com um homem do seu tipo ou com um homem que valorize você e que faça o que você me pediu? Eu falei, deixa eu pensar. E aí, 28 dias depois que eu conheci meu esposo, eu casei com ele. Ele também sentiu... Ele teve um aviso pro lado dele? Aí tem que perguntar para ele. Ele não conta. Ele já estava com 39 anos, né? Eu nunca tinha casado e falou que estava esperando porque não era qualquer uma que ia casar. Sim. A semana que ele me levou na casa da mãe dele, ela olhou para mim e falou, eu já conheço seus olhos. Você é a esposa do meu filho. Eu tomei um susto ali para ela, falei, essa mulher tá doida. Essa mulher tá doida. E 28 dias depois, era o culto do meu aniversário, lá aqui na Vila Leopoldina, no buffet iano. E o povo não sabia que eu ia casar. E aí, no meio da festa do meu aniversário, eu deixei o Marquinhos Gomes cantando. Eu falei, vou aqui e volto já, gente. E voltei, entrei de noiva, a juíza já estava lá esperando. E casei. E os convidados foram quem estavam naquele culto.
E, assim, quando foi 2020, né, eu comecei a investir muito no Ministério de Pregação. Em 2020, eu já tinha 8 CDs gravados. Mas eu nunca investi na música, assim, gravar porque eu gosto de cantar. Uhum. E aí Deus falou para mim, agora eu vou soprar o seu nome como cantora. Eu falei, mas como cantora, Jesus? Tá tanto cantor gospel aí. Aí eu ia fazer uma live em casa. Uhum. E Deus falou, não, você vai para Goiânia gravar o DVD de lá. Eu falei, endoidou de vez. Tô aqui, ele manda pra lá, tô lá, manda É. pra cá. Aí ele falou assim, eu vou te apresentar a pessoa que vai fazer toda a conexão que você precisa. Aí eu fui para Goiânia, a gente tinha um culto lá. Aí eu tô no hotel, aí a minha fono, que era de outro estado, que também trabalha com outros artistas, falou assim, eu queria que uma pessoa conhecesse a senhora. Eu falei, quem? Maris Tavares. Eu falei, tá bom. Essa Maris Tavares deve ser mais uma seguidora. Deve ir lá pedir oração. Ô, Jesus. Não, Eu- e aí eu falei, já sei, eu vou ficar no hotel de pijama, no quarto, nem vou me levantar. Porque se ela não for de Deus, daqui mesmo ela vai embora da porta. E aí, quando a Mari chegou, eu estava deitada, de pijama fiquei. Ela sentou do lado, eu perguntei, tá, quanto tempo você ouve a palavra do dia? Ela falou, eu não ouço. Falei, como assim? Não, eu ouvi uma vez, eu não ouço. Eu falei, o que você veio fazer aqui? Eu vim aqui porque fulano pediu. Eu falei, então já que tu veio, eu tenho uma missão para tu. Eu vim para cá para gravar um DVD que Deus mandou e tu te vira que eu preciso dos profissionais. Olhou para minha cara assim. Mas eu não sou a pessoa certa. Eu falei, é assim que Deus falou que era, eu já vi no teu olho, que é o olho que eu vi. Então vai lá e faz o resto. E ela juntou toda a equipe, como o Igaíde Jaime, o Flaney, né, que é quem faz as maiores produções do sertanejo, Sim. que é quem trabalha com a gente também. E aí esse DVD foi uma benção. A música Enche Esse Lugar, a maioria das músicas são composição minha. Enche Esse Lugar é uma música que eu já vinha cantando, que Deus me deu numa ministração em Mato Grosso. E eu regravei essa canção quando foi agora no ano passado, antes de eu saber que estava grávida, que eu já estava na gravação do DVD. Sim. O Senhor fala para mim, grava um outro DVD de 18 de novembro e você vai trazer o Latino, o Michael Bethany, o William Nascimento, o Reino Song. Eu falei, como é que eu vou trazer Michael Bethany lá de Dallas, Senhor? Gente, e como é que foi isso? Olha como Deus trabalha. O Michael tem uma história muito interessante comigo, porque assim, eu gosto muito de orar com música, sou movida à música. Sim. E eu estava passando uma dificuldade muito grande, um problema familiar, e eu liguei o YouTube. E eu não conhecia o Maicon. E foi exatamente na música do Maicon, do Gateway Worship, né? Que ele é o back do Ike Flunk também. Aquela música dele, eu passei quase uma hora ali orando com a música dele. Eu não sabia quem ele era. Então eu salvei lá, fiz o download da música e continuei a ouvir. Aí eu conheci uma missionária do Rio de Janeiro e eu hospedei ela na casa da gente lá em Campos. E aí eu tava lá ouvindo o Michael, botei lá a TV, aí a Ariela, que é uma filha dela, falou, eu conheço o Michael. Você quer que ele venha pro seu DVD? Eu falei, tá ficando doida, menina? Não vou poder trazer esse cantor pra cá, não. Eu falei, pode. Ele é meu amigo. Ligou para ele na hora. Olha. Maicon, tô aqui com a Bispa Virginia Arruda, você pode vir na gravação? Ele falou, vou falar com a minha esposa, já eu retorno. E daí, para surpresa, o Maicon falou que ele orou, junto com o Léo Titos, que é o pai espiritual dele, sentiram paz. O Léo veio junto com o Maicon. Foi uma gravação extraordinária, né, das músicas que estão sendo lançadas aí. O Latino participou também. E o Latino, você já tinha conhecimento também? Não, o Latino é outra história. O Latino, eu nunca fui de gravar música de outras pessoas. Eu sempre gostei das minhas composições. Não que eu não gosto das outras, mas eu gostava de cantar música minha. Porque cada música que eu componho é uma história de vida minha. E aí, eu estava orando e Deus falou para mim assim, você vai gravar com o secular. Falei, não, Jesus, esse meio gospel, que a gente sabe que não é um meio fácil. Nós somos cristãos, mas sabemos que é complicado. Eu vou gravar com secular, eles vão me apedrejar, Jesus. Já me joga pedra. Só disse, sou eu que mando. Tá bom, e com quem eu vou gravar? Aí me trouxeram vários nomes. Do maior ao menor que você possa imaginar. E eu olhava e falava, não, esse não. Esse não. Esse também não. Mas você não quer ninguém? Eu falei, Deus não falou que não é nenhum desse, não posso aceitar. Aí quando trouxeram o nome do Latino, ele falou esse. Eu falei, esse aqui. Mas a gente nem sabia que Latino tinha célula. Eu nem sabia. Ele tem? Tem. Que a Rafa Olha. A Rafa é cristã, a Rafa é batizada, que o Latino queria batizar, que está sendo a comunhão. Não sabia nada disso. Nossa. E aí nós mandamos o convite para o Latino.
Uma semana antes, na célula, Deus tinha usado o pastor para o latino, que ele ia receber o convite de uma cantora gospel para cantar uma música que ele não rejeitasse, que era de Deus. Então, quando ele ouviu o convite, ele falou, sabia. quero. Acho que eu não sabia nem quem eu era, quero. E assim, o Latino passou uma luta muito grande para gravar o DVD, porque no dia da gravação, o dia antes foi um ensaio. E ele quase morreu, quase que o caminhão pegou o carro dele. Deus deu um grande livramento. A fúria foi muito grande contra a vida do Latino, porque o Senhor falou para mim que o público dele também ouviria a música do Senhor através da voz dele. E nós gravamos o DVD, logo em seguida eu adoeci. Né? Foi assim, eu paguei um preço muito alto por esse DVD também. Fui parar na UTI, foi quando descobri que estava grávida. E as músicas estão sendo lançadas aí. Inclusive, nós lançamos a segunda música, Amor Sem Fim, também é composição minha. Acho que há 6 dias, nós estamos aí com uns 200 mil views já no YouTube. O Spotify também está uma benção. Como que você explica essa questão de pagar um alto preço? Pagar a quem esse preço, sendo que você estava fazendo uma obra para Deus, né? Para Jesus? As batalhas espirituais, Karina, elas existem nitidamente. Na verdade, o reino espiritual ele é mais real do que o reino que nós vivemos, porque tudo vem de lá. E todas as vezes que nós nos prontificamos a fazer algo para Deus, que envolve muitas vidas, o reino espiritual do mal, ele se levanta para atrapalhar. No dia do DVD, 18 de novembro, nós tínhamos umas 120 pessoas trabalhando, né? Umas 100, 120 pessoas trabalhando na gravação do DVD. E Deus falou que todas que estavam trabalhando ali seriam abençoadas. Mas eu, como estava na frente, como a liderança que estava ali organizando tudo e direcionando tudo, todas as pessoas, e orando por elas, depois da gravação, eu fiquei doente, fiquei de cama. É uma batalha espiritual quando Paulo fala, o meu espírito está pronto, mas a minha carne, ela é fraca. Então você acaba sofrendo retaliação, sim, os ataques das trevas, a fúria do inimigo, porque os seguidores do Latino vão ouvir uma música cristã. De quem é a culpa? Da Virgínia que chamou ele, a Virgínia que colocou ele lá. O fulano está com depressão, vai ouvir essa canção, vai ser curado. Tudo isso, por isso que nós temos muitos intercessores. Porque quando nós temos a cobertura de oração, a cobertura de intercessão, nós somos mais protegidos contra as retaliações. Mas elas existem. E nesse período antes, acho que a gente estava contando, que você tinha feito esses pactos, estava passando por aqueles momentos tão difíceis, tão sofridos mesmo. O porquê você ainda mantinha aquele pacto por aqueles períodos de tempo, sendo que era algo que estava também te fazendo mal fisicamente? E era falta de força para levantar? Boa sua pergunta. Ou é tipo, olha, não quero abrir mão de nada, mas me esforçar, vou viver assim mesmo? Não é assim que funciona. Quando você faz um pacto com as trevas, independente do grau que ele seja, você não consegue quebrar esse pacto de um dia para o outro. Não é só o querer, não quero mais, acabou. Existe algo chamado legalidade. Quando você faz um pacto, você dá mais legalidade a Satanás e aos demônios do que normalmente alguém que faz uma coisa errada e dá legalidade por um pecado, por um erro. Então, essa legalidade, ela precisa ser quebrada. Você declarando, você jejuando, você orando. E você precisa buscar essa quebra por completo, porque muitas vezes acha, eu fiz algo no passado, quebrei. Não é assim que funciona. Você tem que literalmente sentir que você está livre. Eu só senti que estava livre por completo 6 anos depois que eu orava e jejuava para que Jesus tirasse isso de mim, renunciando, declarando que o sangue de Jesus era sobre a minha vida, que aquelas entidades não tinham mais poder nenhum contra mim. Então, algumas pessoas, elas sofrem a vida inteira por isso. Né? E eu passei muito tempo enquanto os pactos prevaleciam, não porque eu queria, mas porque era todo um processo de quebra de maldição hereditária, das próprias coisas que eu tinha oferecido para os demônios, como a minha alma, inclusive. É todo um processo que você precisa estar ciente que ele foi quebrado. 6 anos depois é que eu senti que eu estava livre, porque eu conseguia crescer em áreas que eu não conseguia antes. E enquanto nós estamos travados em algumas áreas da nossa vida, porque ainda tem alguma legalidade lá de trás que precisa ser quebrada. Por isso que a gente aconselha, quem trabalha com libertação,
que quem precisa passar por um processo como esse, procure uma pessoa que tenha experiência em quebra de maldição, porque nem todo pastor trabalha com isso. Nem todo mundo que ora sabe fazer uma quebra de maldição, um desligamento no reino espiritual. Nós acabamos ligando a nossa alma em algumas coisas. Não quer dizer que Deus não use a pessoa porque ela tem o pacto, está em processo de libertação. Deus usa. Mas para ela crescer, para ela evoluir como servo de Deus, o que Deus quer que ela seja, ela precisa literalmente quebrar e desligar de tudo. E isso leva tempo e muita dedicação. E ajuda de outras pessoas que tenham mais, que tenham também essa influência, né? E tem esse conhecimento. Na verdade, aqui no Brasil, para ser sincero, eu só conheço 4 pessoas que fazem esse trabalho. Né, que, claro, tem pastor que expulsa demônio, uma coisa é expulsar demônio, outra coisa é você entrar na briga de alguém para desfazer isso no reino espiritual. Só conheço 4 pessoas que trabalham a fundo com isso, e assim, é um acompanhamento de 7 a 1 ano, de 7 meses a 1 ano, leva um pouco de tempo, dependendo do desempenho da pessoa, de como ela também vai crescer espiritualmente. É muito importante, se alguém sofre com essa causa, ler sempre a Bíblia. Você precisa declarar a Bíblia, porque quando nós declaramos a palavra de Deus em alto e bom som, as trevas não aguentam. Jesus venceu o diabo pela palavra. Nós também vencemos as trevas pela palavra, mas nós precisamos declarar, não só ler, declarar e trazer para a nossa vida, crendo que o que nós estamos lendo na Bíblia é para nós, tomando posse daquela palavra. E ter a consciência de que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor em Cristo, que eu sou co-herdeiro com Cristo, que através do sangue de Jesus ele me fez vencedor na cruz do Calvário. Eu preciso ter essa consciência. Quando Paulo fala lá em Efésios 6 sobre a armadura do cristão, que ele fala que nós precisamos ter capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? Eu preciso estar segura de quem eu sou em Cristo e que o meu nome está escrito no livro da vida e que um dia eu vou morar lá. Quando eu tenho certeza da minha salvação, do filho, da filha que eu sou de Deus, o inimigo não vai lançar pensamentos negativos na minha mente. O capacete da salvação é a confiança de salvação em Deus. Couraça da justiça, que muitas pessoas acham que é um colete que eu vou colocar aqui. Sim, você não está errado. Porém, esse colete ele vem acompanhado de atitude. Uma pessoa injusta, uma pessoa que trata mal as outras pessoas, que ela não costuma usar da mesma justiça que ela quer para si com as outras pessoas, ela não tem a couraça da justiça. Couraça da justiça eu faço para o próximo o que eu gostaria que fizesse comigo. Sim. Isso é nítido, como quando a Bíblia diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. O cinturão da verdade. Se a gente não colocar uma calça folgada e não colocar um cinto, a calça cai, você fica nu. Claro. E tem muitas pessoas que falam, foi só uma mentirinha. Não, foi só uma coisinha pequena. Não, eu nem menti, eu só ocultei. Sim. Não tem diferença. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se ele é a verdade, o que foge disso não é dele, nós precisamos também falar com a verdade em todo o tempo. Sim. Né? Paulo vai falar do escudo da fé. Por que a fé é um escudo? A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu creio. Se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou ordenar os montes que se mudem e eles vão obedecer. Através da nossa fé, nós trazemos à existência o que não existe. E a nossa fé que nos mantém de pé, eu não vejo, mas eu acredito. Eu não vejo Deus literalmente, o rosto dele ali, mas eu sinto Deus, eu sei que Deus está ali. Isso também representa a fé. A espada, que é a palavra de Deus, né? Quando Jesus está lá no Monte das Oliveiras, que ele está sendo tentado, que Satanás, olha o que Satanás diz para ele, se tu és o Filho de Deus. Ele já sabia que Jesus era. Claro. Se tu és, me prova. Tipo Sim. assim, transforma as pedras em pão e come. Eu quero ver se tu é mesmo filho de Deus. Desafiando, né? Que Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus combate as trevas, não foi no murro, nem no grito, nem no... Vou falar aqui, no reteté, como o povo fala, que acho que o povo não sabe nem o que é reteté. Reteté era um ritual de magia negra, feito antigamente, dentro de um público que eu não sei como falar aqui, na África. Ele era usado. Essa palavra reteté não tem nada a ver com o cristianismo. As pessoas não sabem nem o que estão falando. Então, assim, Deus, Jesus vence o inimigo através da palavra. Não foi com murro, nem foi pisando, nem foi pulando. Foi com a palavra, declarando. Então, quando nós declaramos, nós tomamos posse para a nossa vida, nós fechamos brecha no reino espiritual. Sandália da preparação do evangelho.
A melhor maneira de eu pregar o evangelho não é falando. Uhum. A Bíblia diz que nós precisamos ser testemunhos vivos. Vocês são as minhas testemunhas. A Bíblia diz que aquele que leva, quão maravilhoso são os pés daqueles que pregam as boas novas, porque aonde a gente pisa, a Bíblia diz que ainda que tenha morte, vai haver vida. Aonde nós colocarmos a nossa mão, tem que prosperar, tem que ter vida, tem que ter crescimento, porque nós levamos a presença do Espírito Santo dentro de nós para onde nós entrarmos. Então, se ele está conosco, se nós somos esse templo do Espírito Santo, não é, Jesus, eu vou ali, entra comigo, sim, porque ele está dentro de mim. Ele está dentro de você. As pessoas precisam ter essa consciência. Então, quando nós tomamos posse dessa armadura, sem faltar nenhuma parte dela, nós literalmente conseguimos ser mais usados por Deus, enxergar as coisas com mais visão espiritual e sermos o que Deus quer que a gente seja. Tem muita gente perdida que não sabe nem quem é. Sim. Não sabe nem quem é o Espírito Santo. Sim, sim. A gente vê. Você acredita que hoje em dia o mal, né, principalmente, né, no mundo espiritual, ele tem se multiplicado e atuado mais fortemente nos tempos atuais, de acordo com o que a gente tem visto, os acontecimentos, tantas tragédias, as pessoas pervertendo o evangelho, né, diminuindo valores. Você percebe isso? Sim, eu percebo, mas isso também é uma coisa que a gente tem que lembrar que é bíblico. Sim. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Por que o inimigo age? A Bíblia tem uma passagem muito interessante. A Bíblia é toda interessante, mas quando eu leio essa passagem que diz: resistir ao diabo pela fé, e ele fugirá de vós. Para o mal agir, ele precisa de alguém. Ele precisa de um corpo. Então, se o mal tem agido com mais frequência, quem é o culpado? Nós. Os culpados são os homens, que têm dado mais legalidade para o mal do que para Deus. E muitos, você pergunta, por que você fez isso? Ah, foi o diabo que me tentou. Não, irmão, pode criar vergonha na cara. Foi o diabo não, é safadeza sua. Porque a Bíblia diz que quando nós resistimos o diabo, ele foge. Sim. Agora, se tem pessoas que são mais fracas que outras, né? E Paulo ainda diz que a gente tem que suportar essas pessoas. Elas não aguentam uma tentação, seja qual for, que ela já está cedendo e tudo vai botar a culpa no diabo, ou bota a culpa em Deus. Não, o culpado somos nós. O maior inimigo espiritual do homem não é o diabo. É o homem mesmo. Homem. É o próprio homem. O domínio próprio, ele serve para nós controlarmos o nosso eu. Sim. Hoje em dia, o que é mais difícil para você, como humana, né, na sua carne, controlar, né, o que você percebe, poxa, aqui, seja na hora de falar, seja de não ficar triste num momento, ser mais grata, porque a gente o tempo todo precisa ser lapidada, né? Mas você que já passou por uma história de vida tão forte, hoje em dia existe algo que ainda é difícil ou as coisas se tornaram mais fáceis? Fácil nada, cada dia que passa mais difícil fica. Porque aumenta, né, o desafio, parece, né? Eu tenho um temperamento muito forte, por mais que não pareça, eu sou muito sanguinária. Há algum tempo atrás, eu olhava para mim e eu estava perguntando, o que é que você quer? Então, assim, às vezes, eu não suporto injustiça e ingratidão. A pessoa, ela tá ali perto de você e ela fala algo que na hora eu tenho vontade de responder. Enfrentar, sim, bem né? aí eu, poxa, se eu fizer isso, para mim é muito difícil me controlar, sabe? Eu tenho vontade de falar tudo na hora que eu quero. Eu sou muito transparente. Sim. Então, quando eu tô com raiva, eu quero brigar, eu quero xingar, eu quero mesmo, eu faço, Tem horas que falta paciência, eu quero dar um murro na parede. Só que tem coisas que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, sim, isso é difícil para mim, controle da minha língua. sim. Cada um tem, né, as suas falhas, as coisas mais difíceis, os seus obstáculos, né? Mas durante essa caminhada, por experiência própria, por que você entende, né, hoje, que algumas pessoas, né, escolhem por fazer um pacto com o mal ao invés de fazer um pacto com Deus? Porque acham que no fim vai ser mais fácil, não vai exigir tanto sacrifício, vai ser recompensada mais rapidamente, né? De que forma essa proposta do mal foi atraente para você na época? Que eu queria entender as pessoas que ainda hoje fazem, né, e optam por isso. Tem dois tipos. O primeiro tipo de pessoa, eu acho que ela é inocente.
né? Ela nunca conheceu a Deus de verdade, porque quem conhece a Deus de verdade nunca vai poder viver sem ele. E ela é iludida, porque a tarefa de Satanás é matar, roubar e destruir. A ilusão do bem material, da fama, a maioria é o bem material, é a fama, é a beleza. E você esquece que no final, o preço é a alma. Porque não pensa no futuro, não pensa que depois daqui a alma vai estar perdida. Não pensa só no agora. Posso te falar uma coisa? As pessoas que elas têm um pacto com o mal, assim, eu te garanto, como 2 mais 2 é 4, são pessoas infelizes, pessoas que não têm uma vida tranquila, que não têm paz, que não dormem, sabe? Pessoas que em casa elas vivem num terrível alvoroço. E, sinceramente, se eu pudesse dar um conselho, com Deus as coisas não são fáceis. Eu não estou aqui pregando o evangelho de facilidade, que eu estaria mentindo. O evangelho é muito difícil. Não é à toa que Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Sim. Em Apocalipse ele diz, aquele que for fiel até a morte, eu darei a coroa da vida. Até porque não é fácil. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas eu venci, vocês vão vencer também. Mas é melhor nós sofrermos essas aflições com Jesus do que sem ele, porque sem ele nós ficamos à mercê de tudo, inclusive da morte espiritual, que quem está assim já morreu espiritual, eu considero uma pessoa dessa, como eu era, morta espiritualmente e morta fisicamente, porque você corre o risco de qualquer momento o diabo tragar a sua vida. Você estando com Deus, você tem ali a certeza da sua salvação, que o choro pode durar uma noite, mas de manhã você vai sorrir, que Deus está sempre trabalhando a seu favor, e quando você não tem ele, é difícil. Agora eu vou fazer igual, não é ruim com ele, é muito bom com ele. Mas sem ele, você não chega a lugar nenhum. Aí as pessoas dizem, mas com Deus tem tanta prova. Meu filho, se com ele tem prova, sem ele é pior para você. É uma ilusão, né? Uma ilusão. Uma ilusão de que vai ser mais fácil. Que pode conquistar algumas coisas materiais mais rapidamente, mas a paz nunca é conquistada, né? Você sabe que quem consegue, no final sempre perde. Sempre tem algo em troca que vai doer muito mais do que se você tivesse perdido, às vezes, até o que você pediu para ele, que ele te deu. Algumas pessoas pagam o preço com o próprio filho, né? Com pessoas que amam. Não vale a pena. Hoje em dia, você vendo, né, as pessoas, você consegue detectar pessoas que fizeram, que estão sob um pacto maligno e as que não estão, você consegue ter essa percepção de acordo com a vida que elas estão levando ou pessoalmente? Existe algo ali perceptível? A gente consegue perceber nitidamente pessoas que estão sofrendo, passando por opressão. Essa questão do pacto em si, se a pessoa está no processo de libertação, você só consegue discernir se você ora por ela, né? Que você vai ali sentir o que está acontecendo, mas olhando de imediato, você consegue saber quem tem uma opressão, quem está sobre um jugo acorrentado, algo do tipo. Mas a questão de quem fez o pacto, quem não fez, não dá para se ver assim no olho, não é tão simples. Em alguns casos, sim, mas a maioria não. E o que traz essa legalidade para as que não fizeram pacto? Eu acho importante que às vezes a pessoa está dando legalidade e nem sabe, né? Tá sofrendo algo dentro de casa, fora de casa, e às vezes não sabe que brechas são essas que ela está abrindo, né? Tudo que não condiz com a palavra de Deus abre legalidades para o outro lado. Nós só temos 2 caminhos. Quando a gente não está servindo a um, está servindo ao outro. Às vezes, uma palavra boba que a gente fala. Às vezes, um julgamento de alguém. Orgulho, ganância. Uma das maiores legalidades que a pessoa abre no reino espiritual é o ato sexual, né? No ato sexual, até os demônios da outra pessoa passam para o corpo da outra. Ali é uma, como a gente fala, como se fosse quando ajunta, é uma fusão. mistura, se a pessoa é do bem e a outra é do mal, algo do tipo assim, ela vai acabar sofrendo uma mistura. Então, o ato sexual é uma das coisas mais sérias que existe, por isso que Deus, ele deixa para ser feito depois do casamento. Porque algumas pessoas, elas acabam literalmente atraindo para si maldições através da relação sexual. É uma das, não estou dizendo que é a única, mas mentira, lascívia, orgulho, egoísmo, tudo isso abre legalidade.
desobediência aos pais, desobediência à própria liderança, que a Bíblia diz que nós precisamos obedecer à liderança. Tudo que eu faço que não condiz com a Bíblia, me abre legalidade para o reino espiritual do mal. E no caso, assim, que a gente vê muitos casais onde, às vezes, um já, né, já entregou a vida, né, a Deus, já reconhece Jesus como Salvador e o outro ainda não. E como conviver e praticar o ato sexual com o marido, com a esposa, sem se unir a essa energia negativa e ainda assim lutar pelo casamento. Que conselhos você daria para essas esposas ou maridos que querem lutar pelo seu casamento, mas vem o outro lado ainda muito perdido? Né? Não existe uma maneira de você, falando da relação do casamento, estar junto com alguém e não estar unido com ela. A Bíblia diz que a partir do momento que há o casamento, que há a junção de duas vidas, é uma só carne. Então, se a esposa é cristã e o marido ainda não você tem que lutar pelo seu casamento. Só que tem muita mulher que luta errado. Né? Se você ouviu o testemunho do meu esposo, ele senta, ele conta o testemunho para você. Em momento algum eu coloquei meu esposo na parede e disse: você tem que aceitar Jesus, porque ele não era cristão quando eu casei com ele. Ele nem acreditava em Deus praticamente. Eu achei que você tinha conhecido ele lá. Não. Eu casei porque Deus falou que era ele, mas ele quase não acreditava nem em Deus. Então, assim, o que eu fiz? Como que foi o processo? Eu levei ele a conhecer o Deus que eu servia, não falando. Sim. Vamos ali comigo, vamos orar comigo, vamos ler a Bíblia comigo, vamos fazer isso comigo, entendeu? Às vezes ele resistia um pouco, eu falava: olha, se você não quer agora, pode ser amanhã. Tem problema, no tempo dele. Agora, a gente tem que entender também que tem maridos que são mais rebeldes, mais ariscos. Aí, o único conselho que eu posso te dar: dobra teu joelho, porque a Bíblia diz que Deus é aquele que transforma o coração de pedra em carne. Não é porque você casou, se você casou do jeito que a pessoa era, não é porque você vai separar, você tem uma família. Isso também não é bíblico. Mas você tem que lutar pelo seu casamento, sendo a mulher sábia que edifica a casa. A Bíblia, em momento algum, chama o homem de sábio. A Bíblia chama o homem de provedor. Mas a Bíblia vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa. Imagina só. Provérbios 31 vai dizer que quando o marido da mulher sábia passa na rua, os amigos dele querem ser igual a ele. Porque a roupa dele é bem passada, ele está com o cabelo bem cortado, está cheiroso, está bem cuidado. Então, a mulher, eu costumo dizer que uma mulher ela tem o poder de levantar um homem ou de derrubar um homem. Sim. Então, a sua influência, muitas vezes, no silêncio, sobre a vida do seu marido, dos seus filhos, vai fazer a diferença. Pode ser, eu costumo dizer que tem mulheres que têm que orar 20 anos. Eu não tenho essa paciência. Deus sabe que eu não tenho essa paciência. Mas se você tem, se Deus te colocou... O meu foi mais rápido também. Acho que ele sabia que eu era impaciente. Ele me ajudou. Mas eu conheço irmãs que oraram 20 anos. Ele falou: eu sei que você não vai aguentar muito tempo. Deixa eu agilizar para você. Eu sempre falei para Deus: não brinca muito não, que eu sou impaciente. Eu não tenho muito saco para isso, não. Mas... cada caso é um caso. Tem famílias que Deus literalmente quer, às vezes, até trabalhar na vida da esposa. Sim. Que a esposa, às vezes, acha que só o marido está errado e, às vezes, é ela que está errada. Sim. Então, Deus coloca ela de joelho ali para orar, para ganhar o esposo, mas também está trabalhando na vida dela. Sim, transformando. Então, são histórias e histórias, mas através da oração não há nada que você não consiga resolver na presença de Deus. É a chave de tudo. Sabedoria e silêncio, sim. Nada de ser briguento. É brigar orando ali, a gente briga ali com os nossos joelhos. Briga no joelho, né? Bem assim. E você, como você foi adquirindo a sabedoria em si, o entendimento para pregar a palavra, né, além da tua própria vida? Mas, foi leitura, foi estudo, teve alguém que te acompanhou, que te preparou? Porque você fala super bem, né? Nunca tive um pastor que orar. Eu nunca incomodei pastor nenhum, nem a minha mãe. Eu sempre falo para as pessoas que me ouvem: olha, tudo é força de vontade, você tem que querer. Porque eu passei por todos os perrengues, eu nunca bati na porta de ninguém chorando: me ajuda aqui, senão eu vou me matar. Não, eu tinha meus perrengues e eu dobrava meu joelho e orava. Durante esse tempo na comunidade, eu cheguei a jejuar 8 meses, eu só almoçava. E eu passava 3 horas com a cara no pó, chorando, gritando, que os vizinhos da minha mãe diziam: pega essa doida, ninguém aguenta mais os gritos dela. Eu chorava na presença de Deus e eu dizia: a Deus, eu não quero te pedir nada material, só quero pedir uma coisa. Me dá sabedoria para entender a tua palavra. Me ajuda a curar os meus traumas, as minhas sequelas e me revela a tua palavra. Eu quero entender. Primeira vez que eu li o livro de Eliseu, ali com os...
com os sírios, sendo perseguido, que o moço dele foi lá fora, viu carros e cavaleiros da Síria, e ele ora e Deus tira a venda dos olhos do moço. Deus me deu uma visão sobrenatural dessa palavra e eu fiquei impactada, porque era tudo que eu queria. Era entender a palavra. Né? Hoje as pessoas perguntam, você grava todos os dias, vai fazer 7 anos, todos os dias. Você estuda? Não. Acho que tudo que eu tinha que estudar para o meu conhecimento, eu estudei. Hoje eu estudo para conhecer um pouco mais e para ajudar as pessoas. Hoje eu tenho muitos livros de autores que eu gosto, mas assim, o Espírito Santo, ele te usa naquilo que você sabe. Sim. Deus não pode usar você numa coisa que você nunca leu. Sim. Por isso que a Bíblia diz que o povo do Senhor perece por falta de conhecimento. Sim. Se eu não leio, eu não posso querer pregar, porque eu vou pregar o quê? Heresia para o povo? Exato. Então, assim, hoje Deus fala para mim, ó, você vai ler capítulo tal, versículo tal, é aqui que eu vou te usar. Antes de gravar, eu vou lá, dou uma olhada, é assim, 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 eu entendi isso, eu entendi para mim. Agora tu me usa para mim mais uma vez e para o povo. Sim. Então, assim, eu até brinco que eu sou tão ruim de um jeito que Deus criou uma estratégia de me fazer ler a Bíblia todo dia. Tipo, você tem que aprender, cabeça dura. Você não pode fazer diferente. Como é sua rotina? Sua rotina de oração, rotina com Deus? Acorda muito cedo para ter aquele momento com Ele? Ou é duro? Como que é? Não? Eu não. Dorme mais tarde, passa a noite orando? Um dia um profeta chegou para mim e falou, eis minha serva, que eu te vejo chorando na madrugada. Eu disse, cala a boca, mentiroso, não é Deus não. Ah, não era não. Eu não choro de madrugada. Não, de madrugada eu tô dormindo. Mesmo? Não, sério. Eu vou dormir 2, 3 da manhã, porque a gente tem que postar nos grupos do WhatsApp, né? Sim. Então, várias pessoas postando. E às vezes, como ontem eu gravei até 1h30 da manhã. Então, assim, a hora que eu tenho para dormir é de madrugada. Sim. Então, eu durmo até 8, 9 horas, a hora porque é a hora que eu me recuperar. Aí, quando eu acordo, eu faço assim, boto ali meu louvor, vou ler a Bíblia, faço minhas orações. Às vezes já gravo, às vezes não. Sim. Aí tem as empresas que eu tenho que administrar, são 3 empresas que tem que cuidar, tem os funcionários, tem a equipe de marketing, tem o marido, né? Sim. Então tem que dar conta de tudo. Depois, à tarde, eu oro de novo, gravo mais uma vez quando tem que gravar. E à noite, ou a gente está cumprindo a agenda, ou está com compromisso de reunião também da empresa, do ministério. É um dia corrido, é bem cheio. Mas de madrugada eu estou dormindo. Existe algum outro momento de lazer? Agora com a pandemia está mais difícil, assim. Mas nos tempos que resta, que você não está trabalhando para o ministério, assim, aonde você relaxa, o que você gosta de fazer com o seu esposo? Sabe, tem 3 coisas que eu gosto muito. Eu amo viajar. Né? É bom, né? O Brasil eu já fui quase todo pregando a palavra, então eu até brincava. Deus me deu o privilégio de viajar e conhecer ao mesmo tempo. Então a gente estava sempre viajando. Hoje não dá mais, né? Porque a pandemia tem que se resguardar um pouco. Eu gosto muito de ver filme. Tem uns documentários de outras, tipo O Mundo Visto de Cima. Eu amo aqueles documentários que eu acabo vendo outras culturas, outros povos. Eu não estou lá, mas acho que eu assisto mais isso do que filme. Sim. E eu gosto muito de jornal também. Sim. Então, assim, o tempo que eu tenho, eu boto a perna para cima lá no sofá, ou na cama, e eu fico vendo O Mundo Visto de Cima, fazendo propaganda aqui. Ou já fiquei curiosa. Olha, muito legal. Passo o dia todo mostrando lá o mundo inteiro, para você poder... Que legal. E depois disso, eu gosto de dormir. Descansar mesmo, repor, né? Porque assim, eu passei muito tempo sem dormir, né? Sim. Como com insônia ano passado. Então, assim, a hora que eu tenho para dormir, eu tô dormindo. Você tem revelações em sonhos também? Sim, muitas vezes. Mas as minhas visões são mais de olho aberto do que dormindo. Deus mostra muita coisa em sonho. Mas às vezes olhando para a pessoa, para a situação, Deus costuma me mostrar muita coisa também. Você tem ainda, tipo, essa visão mais aberta ainda do mundo espiritual? Ou só quando Deus te revela algo? Não, a gente que trabalha com libertação, a gente consegue, não vou dizer que vê tudo o tempo inteiro. Porque deve ser atordoante, né? Para quem vê tudo o tempo todo, né? Mas tipo, aqui nesse estúdio, eu não sei quem construiu, quem consagrou, mas na hora que eu sentei aqui, eu costumo ver uma fumaça que representa a presença de Deus. E aqui tem essa fumaça, né? Então, assim, quando a gente entra nos lugares, você consegue ter a percepção se tem anjos ou se tem demônios. Quando
A pergunta que você fez anteriormente dos pactos, não. Mas se a pessoa é uma pessoa que ela tem a influência de algum demônio, porque ninguém tem demônio no corpo, não aguentaria. Nenhum ser humano aguentaria um demônio no corpo, a pessoa explodiria. A nossa carne humana não resiste. Mas se tem influência demoníaca, se tem algo encostado, a gente consegue também ver isso. Às vezes no olho da pessoa, no semblante. É bem curioso. A pessoa que ela tem influência demoníaca, ela acaba ficando com um semblante parecido com aquele demônio. Né? É. Porque eu tive um período aí que eu olhava para uma pessoa, eu via outra pessoa. Passou isso. Então você também tem o dom de visão. Ó. Eu via direto, assim, eu fiquei tava até de olhar, eu via uma outra cara, assim, falei, ai, sai daqui. Eu costumo falar para as pessoas, olha, busca qualquer dom, mas não queira expulsar demônio não, porque assim, é espinhoso, é difícil. Se você não está completamente preparado, você expulsa do fulano e ele começa a te perseguir. Ou persegue alguém da sua casa, entendeu? Então assim, tem que estar com todas as brechas fechadas para você não sofrer nenhum ataque. Eu cheguei a ver na frente da casa dessa própria pessoa, vários no chão, caindo num limbo, assim, uma coisa horrorosa. Deus. Horrível. Ainda tem gente que sai por aí dizendo que hoje eu vou dar um chute no diabo, não sabe nem o que está dizendo. A gente não pode afrontar o desconhecido. Em momento algum eu vejo Jesus dizendo que vai dar um chute no diabo. Eu vejo Jesus repreendendo ele pela palavra, ou dizendo, Deus te repreenda. Nem o próprio Senhor dizia, Deus te repreenda. Aí eu vejo algumas pessoas, né? Hoje eu vou ali dar uma cambalhota na cara do diabo, não sabe nem o que está dizendo. Depois essa pessoa está lá, a pessoa passando perrengue, ou caiu, ou está afastado, porque não vigiou, não se preparou e queria enfrentar o que não conhecia. É como o general entrar no exército do outro sem analisar o território primeiro. Ninguém entra numa guerra sem analisar o território primeiro. Sem o armamento necessário. Com certeza. A gente... É ilusão, né? Achar que pode. Achar que a gente tem essa força, né? O Senhor tem, mas nós mesmos, nosso corpo físico, não... Sim. Você agora, falando em corpo físico, grávida, né? Uma nova etapa da sua vida, uma nova vida aí sendo gerada. Como foi essa notícia? Foi algo muito desejado, esperado, uma promessa de Deus? Como foi? Nem foi desejado, nem foi esperado. Jura? Foi uma surpresa? Inclusive, quando eu fui casar com meu esposo, eu conheci, eu sentei, tive uma conversa bem franca com ele. Eu falei, olha, eu sou bispa, tenho um ministério assim, 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 eu vivo viajando, pregando a palavra, fazendo obra social. Se você pretende ter família, procura outra mulher. Vocês estão juntos há? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Procura outra mulher. Eu não sou a pessoa certa, porque eu não quero ter família. Eu não quero ter filho. Ele olhou para mim assim e falou, tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Não, mas eu vou arriscar. Eu falei, então tá bom. E aí, ano passado, ele quase que me convenceu assim, que ele nunca teve filho. Aí eu entrei numa clínica de... Como é que... Reprodução. Reprodução. Lá em Goiânia, inclusive. Sim. Sentei na cadeira, eu e ele. Tava esperando para ser atendido. Aí Deus fala para mim assim, você não tem vergonha, não? Eu falei, vergonha de quê, Jesus? Tu prega milagre e tá aqui sentada numa clínica de recuperação. Levanta daí que se tu tiver que ter alguma coisa, é eu que vou te dar, não é o homem, não. Eu falei, que vergonha. Fábio, bora embora. Moça, eu vou mais consultar, não. Tô indo embora. Saí. Tudo bem. Falei, negócio de filho, Fábio, esquece o negócio de filho que eu não tenho tempo para isso, não. Todo mundo perguntava, dizendo, não tenho tempo para isso, não. E aí, quando foi agora no final do ano, meu filho casou em setembro, né? O Wellington tem 24 anos. E foram alguns problemas, eu acabei adoecendo. E em outubro, eu fiquei meio mal da saúde. O teu filho, você teve contato com ele depois? Ele veio morar comigo. É? São muitas histórias. Gente, veio o história. filho, veio o pai, veio a mãe. O pai eu vi depois de 32 anos. É muita história. Que incrível. E aí, quando eu adoeci, não sabia o que era. E quando foi em novembro, depois da gravação do DVD, a gente estava de mudança, mudamos para outro apartamento. E aí depois eu comecei também a ter uma batalha espiritual muito grande nesse apartamento. Falei, vou para o outro lá em São Bernardo. Aí eu tô lá deitada, de perna para cima, vendo TV, o mundo visto de cima. Aí Deus fala para mim assim, sabe qual é a causa da sua doença? Eu falei, não, você tá grávida. Eu falei, é o quê? Repete que eu não entendi. Você tá grávida. Eu falei, tá de brincadeira. Manda comprar um teste para você ver. É de lá mesmo eu gritei, Fábio,
compra ali um teste para mim na farmácia. E Deus falou que essa criança, ele me deu o motivo exato por que eu estava grávida. É algo que eu não posso revelar ainda. Uhum. Ele me deu o motivo exato. E é algo tão forte que eu parei, eu fiquei, mas se eu não podia usar de outra estratégia, ele falou, não, era essa que eu queria usar. Aí quando eu fiz o teste que deu positivo, eu chorava. Eu chorava porque eu acabei de gravar um DVD, eu tenho música para lançar, com um projeto para ir para os Estados Unidos, lançar lá com o Maicon a música. Eu ia para Israel em abril, e aí, ou seja, eu tive que refazer todos os planos. Uhum. Né? Eu passei 3 meses que eu não comia nada, emagreci 14 quilos. Ninguém sabia o que eu tinha, até Deus me falar e eu fazer o exame, procurar os médicos depois. Então, assim, não foi desejado, não foi esperado, mas hoje é desejado e é esperado. E seu esposo deve ter ficado muito feliz, né? Ficou muito eu feliz. sabia que isso ia acontecer. Bem assim. E Deus tem falado, né, que tem um propósito muito grande dessa criança. Amém. E amém. Eu cuidar e que Deus faça o querer dele. E deu um tchauzinho pra clínica, né? Deu um tchauzinho pra clínica. Não, aquilo ali, eu lembro como se fosse Olha. você não tem vergonha. Eu falei, vergonha de quê? Assim, Deus me usa muito para engravidar mulheres. Deixa eu explicar, gente. Manda calma, aqui, então vai, calma. já vai, vamos lá. Que aqui tem uma querendo. A gente faz muita campanha para mulher estéril. E assim, no mundo inteiro, se você acompanhar lá minhas redes sociais, tem testemunho de mulher que não podia ter filho, até de parente, e elas se engravidaram. E por incrível que pareça, em setembro, foi outubro, eu fiz uma campanha dessa, uma oração, onde Deus falava, tá na palavra do dia, que estava visitando ventres secos que estava dando fertilidade. E eu estava no meio deles. Olha só. Que eu nem sabia que podia ter filho. Você estava ali pregando sobre isso. Aham. E assim, várias engravidaram também junto comigo, né? Não só dessa vez, mas das outras vezes. Eu tenho criança aí de testemunho já de 10 anos, que a mãe não podia ter filho, que Deus me usou, e ela teve o filho, e é uma bênção. Que linda, que linda. E vai te usar ainda mais, né? Tá te usando. E isso te alegra? Te alegra você saber que está sendo usado de tantas formas hoje em dia? Que, tipo, demorou-se todos esses anos, mas que a recompensa e a forma com que você está levando a palavra e está sendo usada está sendo tão forte que compensa tudo aquilo. Eu acho que qualquer pessoa que é usada por Deus, ela é alegre. Assim, muitas pessoas perguntam, qual o seu sonho, bispa? Eu sempre respondo a mesma coisa, eu não tenho mais sonhos. Eu abri mão dos meus sonhos no momento que eu disse, Jesus... Faço o que eu queria ser quiser. psicóloga, né? Mas já que eu não posso, o que o senhor quer que eu seja? Quando ele falou, é a última chance que eu te dou. Pra quê? Então tá aqui. Eu não tenho livre-arbítrio. Uhum. O ser humano tem e eu respeito. O meu eu entreguei para Jesus. Toda vez que eu vou fazer qualquer coisa, eu entrava no supermercado e às vezes eu queria tanto comer algo e botava no carrinho ali mais de um e ele falava para mim, você vai comer isso aí tudo? Eu falava, não sei. Vai não. Devolve para a prateleira. Não, mas eu... Devolve para a prateleira. Tá bom. Ou seja, até isso. Eu passei a noite sonhando que eu tinha que vir com esse vestido. Olha só. E aí, quando eu abri o guarda-roupa, o vestido estava lá. Falei, é esse vestido, chega. Então, assim, a gente fica feliz, sim, em saber que Deus usa, mas eu vou repetir o que eu já havia falado. É uma grande responsabilidade. Você tem que abrir mão de muita coisa. É um preço muito alto. Eu queria ser outra coisa. Deus quis que eu fosse isso. Deus escolheu meu marido, Deus escolheu a casa que eu estou morando, Deus escolheu tudo. E eu aceito de bom grado. Tem coisas que você ainda tem dúvidas? Ou não? Tudo vem claro para você quando você pergunta, Deus, o que eu faço? É isso. Não faz aquilo. Não, tem. Tem coisa que ele não responde de imediato, não. Tem coisa que você pergunta e ele fica em silêncio. Eu fico desesperada quando ele fica calado. Porque você comentou que você também é ansiosa, né? Então, eu fico desesperada quando eu pergunto e ele fica calado. Eu digo, Senhor, eu fiz alguma coisa errada? Fala para mim. Tem coisas que ele demora a responder. Porque eu falo que hoje em dia, assim, meu maior prazer, assim, é ser obediente à palavra de Deus, é o que Ele quer para mim. E isso eu me identifiquei com o que você comentou. Então, me angustia. O que me angustia? Sabe, quando eu não sei exatamente o que Ele quer que eu faça, eu falo, poxa, eu estou aqui prontinha para te obedecer, mas eu não estou entendendo qual é a sua mensagem, né? E eu imagino que para você deva ser assim nesses momentos, né? Sim. Tem aquelas coisas que Ele fala, eu quero que você vá por aqui, faça assim, assim, assim.
Mas quando você pergunta, eu vou para cá ou para cá, parece que ele se cala e fica te olhando. O que é que você quer? Não, mas por onde eu devo ir? Olha, vê aí o que você quer, vê se você acerta ou erra. Sim. É tipo assim, aí você fica ali com aquele medo de fazer errado, sabe? Sim, sim. Os livros que você escreveu, na época que você escreveu, foram todos, você sentiu que era um direcionamento naquele momento, que era para falar sobre aquilo? Como que foi o processo de cada Eu um? não. Os dramas da alma e da resposta de Deus, uma pessoa chegou para mim e falou assim: Ah, você devia Esse aqui, né? escrever um Esse livro. foi o primeiro? O primeiro. Escrever um livro da sua história. Eu Olha. falei, que livro que nada? Não sei escrever, não. Falou, escreve, começa a escrever. Aí eu peguei o computador, comecei a escrever um dia. Eu falei, não vou escrever livro, coisa nenhuma. Aí Daí deu uma parada. comecei a escrever e deixei lá. Aí um dia eu estava orando, Deus falou para mim assim: vai contar a sua história para o povo saber o que foi que eu fiz na sua vida. E eu prometi para Deus que por onde eu passasse eu iria dar meu testemunho. Vai escrever a sua história. Eu falei, tô com um saco não, Jesus. Depois eu escrevo. Aí um dia eu sentei no computador e comecei a escrever, comecei a contar. E foi surgindo aquela vontade, aquela sede. E aí eu finalizei o primeiro livro. Aí depois veio algo muito forte. Eu tive um aborto. E eu não me perdoava desse aborto. E no segundo livro, o da formiguinha, né? Essa formiguinha representa eu. Foi um aborto espontâneo? Não. Não? Não. Eu posso, você pode. E aí Deus falou assim para mim: eu só vou liberar o perdão completo para você. Isso eu já estava com uns 10 anos de ministério, 12. Eu tenho 19 anos de ministério, a palavra do dia que tem 7. Só vou liberar o perdão completo para você quando você confessar publicamente o que você fez. E eu fiquei ali com vergonha, porque até então ninguém sabia. Ninguém sabia. Tive que escrever nesse livro, Eu Posso, Você Pode. Que fala sobre essa história específica ou mais história? Não, aí fala sobre os pactos, sobre magia negra, sobre tudo. E aí no livro Estratégia de Guerra, eu falo um pouco sobre isso, até que eu comentei aqui, sobre invadir um território que você não conhece, sem você se preparar antes, né? O campo minado do inimigo, que nós precisamos saber onde pisar. E na mira de Deus, conta a história, porque nós sofremos, o que nós passamos para chegar onde Deus quer para a nossa vida. Gente, e onde que a gente encontra todos esses livros? Esses livros estão... Eu já encontrei os meus, que eu já vou começar a ler hoje. Estão no site da nossa loja, www.virginiarruda.com.br, ou no site do Ministério, apalavradodia.com, ou também pelo WhatsApp, que está lá no nosso Instagram, Virginia Arruda Loja, ou nos contatos que estão nos nossos sites. Virginia, qual o maior aprendizado que você reconhece hoje, com toda essa tua bagagem, toda a sua história? Ter que obedecer a alguém. Eu sempre fui muito rebelde. Eu nunca gostei que ninguém me desse ordem, nem que me limitasse a nada. E a partir do momento que Deus diz, você não pode ir por aqui, você tem que... Eu aprendi que nós precisamos obedecer para crescer. Com certeza. Com certeza. A gente falou que as pessoas estão lutando tanto por liberdade, né, por não depender de ninguém, né, não ter que obedecer a ninguém. E a gente sabe que quando a gente obedece, o nosso Criador, né, a gente só recebe o melhor, né? Verdade. É tão lindo. Eu gostaria que você deixasse uma palavra final para todo mundo que nos ouviu. Acho que tem tantas histórias que as pessoas podem acompanhar mais através dos livros, através de todos os vídeos que você posta. Acho que tem muitos testemunhos, além da palavra do dia, no canal da Virgínia. Eu tenho certeza que vocês querem impactados e querem saber mais, assim como eu. Se a gente se aprofundar mais, aqui a gente não termina nunca, né, Virgínia? Mas que você deixe uma palavra de incentivo, de motivação para as pessoas que já se sentiram como você, achando que às vezes não tinha saída, né? E sabendo que tudo é possível aquele que crê. Sim. Um dos maiores desafios que nós enfrentamos são as palavras de quem está do nosso lado. A maioria das vezes, o inimigo ele não vai usar aquela pessoa de longe, ela vai usar quem está perto, quem você ama, para dizer que você não pode, que você não vale nada, que você não vai chegar a lugar nenhum, né? Porque o inimigo usa dessas artimanhas para machucar ainda mais o nosso coração. Mas eu quero te dizer que tudo depende de você. Se você tem fé, se você tem perseverança, se você sabe onde quer chegar, não desiste não. Deus, ele faz o impossível por nós, mas o possível está nas nossas mãos. O que você pode fazer
para você ser uma pessoa melhor, para você chegar aonde você planeja, alcançar os seus objetivos? Você já sabe? Faz uma análise disso e pede para Deus direcionar o seu caminho, o seu coração, exatamente para onde Ele quer que você vá. Eu tenho certeza que se você também não der ouvidos às vozes contrárias, e sim a voz do Espírito Santo falando dentro de você, vai, eu sou contigo, você pode, você é mais que vencedor, você vai se surpreender com o que Deus fará na sua vida. E algo que você não pode esquecer, você é o que você pensa, você é o que você fala. Então, alimente-se de pensamentos bons e fale palavras boas ao seu respeito, e você chegará aonde você tem planejado para a sua vida. Amém. E aonde você deseja estar daqui uns 5, 10 anos, onde você se visualiza? Eu desejo, daqui a uns 5 anos eu desejo estar só em casa com as pernas para cima curtindo meu filho. Gravando a palavra do dia, é claro, mas eu estou cansada, eu já trabalhei muito, tenho 19 anos. Se o Senhor permitir, eu quero ter um momento mais relax, mais tranquilo, pregando a palavra sim, mas sem precisar correr tanto. Eu sei que Deus vai prover tudo. Sim, com certeza. Ele proverá. Muito, muito obrigada, Virgínia, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por você estar aqui abrindo seu coração, abrindo a tua história, sendo um exemplo para tantas pessoas, não se envergonhando de coisas, dos teus erros, mas muito pelo contrário, né, se orgulhando de onde você está, que foi uma grande batalha, um grande desafio que você venceu. Então, que você continue assim, sendo essa vencedora para o reino de Deus, em nome de Jesus, para sempre, eternamente. Viu? Que você seja sempre, cada dia mais abençoado. E que seu filho venha para trazer ainda mais luz para esse mundo, para sua família, para todos aqueles que estiverem em contato com ele. Que ele venha a nascer e crescer em sabedoria. Amém. Eu que agradeço a Deus pela sua vida. Amém. Pela vida da sua equipe, né? Assim, quando chegou a mensagem ali, eu fiquei surpresa de imediato, né? Mas fiquei super feliz em poder compartilhar um pouco da minha história com você, com as pessoas que te acompanham também. E eu quero te dizer algo. O que Deus tem para a sua vida não começou. Você ainda vai viver um tempo maravilhoso daquilo que Deus preparou para você. Deus se agrada desse coração de menina que tem buscado o reino dele acima de qualquer coisa, e Deus manda dizer para você: tudo que você colocou aos pés dele, Deus vai te dar dobrado. Deus vai fazer dobrado na sua vida e na vida das pessoas que você ama. Se você se conservar assim, se você não mudar, o Senhor vai colocar riquezas espirituais nas tuas mãos. E muitas pessoas serão edificadas ainda mais através da sua vida. A bênção do Senhor está sobre você, sobre esse estúdio, sobre a sua equipe, sobre a sua casa. E o Senhor está escondendo todos vocês embaixo das suas asas. Nenhum mal vos sucederá, nem praga alguma chegará à vossa tenda. Você é mais que abençoada, mais que vencedora em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Muito obrigada. Eu vou ficando por aqui. Eu tenho certeza que vocês foram muito edificadas com o nosso podcast com a Virgínia. Compartilhem, deixem suas mensagens, continuem se fortalecendo na palavra de Deus, acompanhem ela nas redes sociais também, nos acompanhem aqui semanalmente. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem firmes, se fortaleçam cada dia mais, para que vocês sejam vitoriosos a cada dia, em nome de Jesus. Obrigada por estarem aqui, sempre com a gente. Tchau!